Na semana passada a gente terminou falando. Ah, sim, a gente estava falando sobre as leis de Kepler, né? E a equação vis-viva foi o último assunto, eu acho. A equação vis-viva, isso. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre. O que a gente vai abordar hoje são manobras orbitais, principalmente, e depois um pouco sobre a questão da entrada na atmosfera terrestre, tá? Então, vimos anteriormente que a quantidade de momento angular, vai ser constante, né? Uma vez que você termina a sua queima, você entra em alguma órbita, seja ela elíptica, hiperbólica, parabólica, a gente vai considerar que primeiramente uma órbita elíptica. E aqui a gente tem representado, né, um tipo de manobra orbital que é a inclinação do plano orbital. Então, para uma órbita elíptica, a gente tem que a quantidade de momento angular vai ser constante e a gente pode, se a gente conseguir fazer inclinar esse h é o vetor quantidade de movimento ou vetor momento angular, se a gente conseguir inclinar esse vetor por esse ângulo aqui chamado de ni, a gente vai alterar a inclinação da órbita sem alterar a magnitude da, da, do momento angular. E como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente altera a órbita? Como é que a gente altera o momento angular sem alterar o valor dele? É parecido quando o que acontece quando você está na própria órbita, numa própria órbita, por exemplo, elíptica, né? Ou uma órbita circular, só para ficar mais claro, se você tem um objeto aqui que está é, orbitando o outro, né? Então imagine aqui, isso aqui é uma massa maior, isso aqui é a massa menor, né? A gente tem uma a gente tem uma força orientada na direção do na direção da linha que une os centros dos dois corpos, né? É a força gravitacional. E quando isso acontece, a gente não altera no caso de uma órbita circular, né? O que acontece aqui é que você altera a direção do vetor velocidade, mas você não altera a magnitude desse vetor velocidade. E veja, aqui a força que está sendo exercida ela é na direção perpendicular ao vetor velocidade. Então a gente vai fazer alguma coisa parecida, tá? Então, só que com o momento angular. Então, veja, o objetivo é esse, é você alterar o vetor momento angular, porque o momento angular da trajetória original, da órbita original, está aqui, né? Está orientado, aqui tá a órbita. Se você usar a regra da mão direita, né? Circulando essa órbita, você vai ver que o polegar aponta para cima, né? Então, é ali que está acontecendo é ali que está acontecendo é nessa direção que está orientado o momento angular. Agora, o que a gente vai fazer é alterar a direção desse momento angular, a orientação dele, na verdade, através de um ΔH. Mas a gente quer que o H novo seja igual ao H antigo em magnitude. Então essa é a representação que a gente tem geométrica dessa mudança. A gente pode usar agora para entender qual que é a magnitude desse ΔH. Esse ΔH tem que ser gerado de alguma forma, né? E a gente vai usar fazer isso, vamos usar propulsores. Mas o que a gente pode dizer sobre a magnitude de ΔH? Se a gente usar a lei dos senos, desculpa, se a gente usar a lei dos cossenos, a gente tem que ΔH ao quadrado, a magnitude vai ser a soma do quadrado dos dois, a soma dos quadrados dos dois vetores menos
duas vezes o quadrado deles vezes o cosseno entre eles. Essa é a lei dos cossenos. Então, aplicada essa relação para o nosso problema, a gente pode simplificar essa expressão dessa forma aqui. E se a gente pode usar também uma identidade trigonométrica entre o cosseno e o ângulo seno de n sobre 2. Substituindo essa relação na equação 8.79, a gente obtém essa equação aqui. E, tirando a raiz dela, obtém então que ΔH é igual a 2h seno de n sobre 2. Lembra, aqui o nosso h é uma constante. Então, e o h, justamente, a magnitude de h é o momento angular. Então, é igual a r vezes vθ. Tá? Então, eu consigo substituir r vθ aqui e pronto. Eu tenho uma expressão para o ΔH. Tá? Mas ainda não estipulamos como que eu traduzo esse ΔH, por exemplo, num ΔV, que é algo que vai ser fornecido pelo sistema de propulsão. Tá? Para entender isso melhor, a gente define o que seria o torque, vamos dizer assim, a força, o torque vetorial por unidade de massa aqui. Então, aqui as quantidades são por unidade de massa. Então, é como se você estivesse dividindo a expressão pela massa. Né? Então, esse torque vai ser igual a dH/dt. Então, se eu multiplicar o Q pelo intervalo por um ΔT, eu posso expressar isso como sendo ΔT vezes dH/dt. E uma aproximação para isso é justamente o ΔH. O dH/dt vezes ΔT vai ser o ΔH que a gente quer. Tá? Então, essa é uma relação que a gente vai usar. Aqui tá. Então, isso aqui a gente vai chegar logo a mais, né? Eu não vou falar disso já, mas, bom. O que a gente quer, né, é aplicar uma força de tal forma que a gente tenha como consequência esse ΔH. E essa força que a gente vai aplicar vai ser sobre o veículo, né? Através de um propulsor. Se a gente orientar essa força perpendicular ao plano da órbita, tá? Então, o veículo está vindo nessa direção aqui, né? Agora você vai aplicar uma força na forma de ΔV que vai ser aplicada perpendicular a esse plano, nesse ponto, por exemplo. Se você usar a regra da mão direita, vocês podem ver que aqui você tem vamos imaginar que aqui você tem um R, tá? Um vetor R. Esse R vezes F, que é justamente o Q vetorial, vai dar uma força, vai dar uma força nessa direção aqui, ó. Vai dar um ΔH no final das contas, né? um Q, um torque Q nessa direção aqui. Aqui vai ser o Q. Então, esse Q justamente está relacionado com aquele ΔH. Tá? Então, esse Q é o que vai... o Q vezes ΔT, na verdade, é o que vai dar o nosso ΔH. Tá? Então, isso aqui vem da relação... você pode dizer que também o vetor, né, vai ser igual a vetor R produto vetorial F. Tá? Essa é uma relação de produto vetorial. Em termos de módulo, que como o ângulo entre o R e o F é 90 graus, né, a gente está aplicando esse F 90 graus em relação ao R, o módulo do Q vai ser justamente FR. De forma geral, o Q é igual a F vezes R. Tá? Então, ao inserir essa expressão aqui que a gente tem, né, Q vezes ΔT, só multiplicando tudo por ΔT, a gente tem que ΔH é igual a FR vezes ΔT.
Só que o próprio delta, o F, o que, que é? O F é dV/dt, né? Aqui F é por unidade de massa também, né? Então, se a gente falar sobre o impulso, que vai ser F vezes ΔT, é justamente dV/dt vezes ΔT, que é o nosso ΔV, essencialmente. Então, a gente pode expressar essa F vezes ΔT aqui em cima por ΔV. Então, o resultado é que ΔH é igual a R vezes ΔV. Tá? E se a gente agora pegar esse resultado aqui e substituir na equação do lado esquerdo para ΔH, que a gente tinha obtido anteriormente, essa equação aqui, ó, da lei dos cossenos, essa relação aqui, ó, para ΔH, se a gente substituir isso aqui por R vezes ΔV, a gente então tem essa equação aqui, de onde você pode isolar o ΔV, os R's cancelam, e você tem então que ΔV é igual a 2 vezes Vθ seno de Ni sobre 2. Então você fala, é uma forma de você especificar qual que é o ΔV que você precisa, você já sabe a orientação, que é perpendicular ao plano da órbita, para produzir uma inclinação dessa órbita em relação ao plano original de Ni sobre 2. Desculpa, de Ni. De Ni. Então, a pergunta é... Então, uma pergunta que se faz é o Vθ, né? Veja, ΔV vai estar relacionado com Vθ, a velocidade na direção θ ao longo da órbita, né? Então, a gente quer minimizar o ΔV, que a gente precisa fornecer. Por quê? Porque o ΔV significa empuxo, significa gastar propelente. Então você quer minimizar esse ΔV para o mesmo ângulo Ni. Então como que você faz isso? Você faz isso quando o Vθ for o menor possível. Quando que o Vθ vai ser o menor possível? Das leis de Kepler, a gente viu que isso vai acontecer no apoápice, ou seja, quando o veículo estiver mais distante do foco ou do planeta em torno do qual ele está orbitando, ou seja, no apogeu, no caso da Terra. Tá? Essa análise que a gente fez é um pouco simplificada, e em mecânica do voo espacial e na literatura especializada vocês vão ver abordagens mais detalhadas. Tá? Então esse era uma das primeiras manobras orbitais que a gente pode ver. Uma outra manobra orbital consiste em manter o plano orbital, no entanto alterar a órbita dentro desse plano. Tá? Então veja que está sendo ilustrado uma órbita 1 e uma órbita 2. O que a gente quer saber, aqui está a anomalia verdadeira da primeira órbita e a anomalia verdadeira da segunda órbita. Dado que a gente aplica um ΔV num ponto A em torno da primeira órbita, qual que vai ser a órbita resultante? Ou melhor dizendo, qual que é o ΔV que eu preciso aplicar nesse ponto para que eu obtenha a órbita desejada. Tá? Então esse é o problema que é o objetivo dessa sessão. O que a gente sabe é que existe, por exemplo, então em termos dos parâmetros geométricos aqui, a gente tem o ângulo entre o V1 e o V2 vai ser alfa, tá? E aqui está expresso o ΔV. Tá? Então vamos passo a passo ver como resolver esse problema. Essa figura aqui ela nos dá um pouco outra forma de expressar aspectos da geometria do problema. Aqui é a posição R, tá? Você está no ponto A, que é um ponto que pertence às duas trajetórias orbitais, né? E se você imaginar uma perpendicular a R, você pode definir esse ângulo beta, que é o ângulo que o vetor velocidade faz com essa perpendicular a R.
para a órbita 1 vai ser beta 1 e para a órbita 2 aqui beta 2. E daqui a gente tem também que alfa, dá para ver, alfa vai ser igual a beta 1 menos beta 2 nesse caso, tá? Então, olhando para a geometria desse problema, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer, usando de novo a lei dos cossenos, a gente pode estabelecer uma relação entre ΔV, V1 e V2, pelo menos no módulo, né? Então, ΔV ao quadrado vai ser V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 V1, V2 cosseno de θ. Então, de novo aqui, se a gente olhar para o ponto de vista de energia e de ΔV, para eu ter um ΔV menor, eu devo aplicar esse ΔV quando o cosseno de alfa for maior, porque aí isso aqui vai subtrair desses outros dois valores e você vai ter um valor resultante menor. Isso acontece quando o cosseno de alfa é igual a 1, ou seja, alfa é igual a 0. Então, o que significa que o alfa é igual a 0? Significa que beta 1 é igual a beta 2, ou seja, as órbitas são tangentes naquele ponto. Então, esse seria o ponto melhor para você fazer o ΔV, né? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai assumir que conhecemos o RP1 e E1, ou seja, o raio de... a periápse da trajetória 1 e a excentricidade da trajetória 1. E a gente quer passar por um periápse 2 e excentricidade 2, que são parâmetros da órbita, né? Então, como que a gente faz isso? A primeira equação, né, essa equação aqui, inicialmente aqui, deixa eu só ver uma coisa. Sim, no periápse a gente tem que RP é igual a H ao quadrado mais K ao quadrado sobre 1 mais E, né? Isso é no periápse. Isso quer dizer, a equação genérica era essa daqui, né? H ao quadrado sobre K ao quadrado sobre 1 mais cosseno de θA, onde θA é a anomalia verdadeira, né? Então, no periápse, o θA é igual a 0. Então, tem um E aqui, né? E, que multiplica cosseno de θA. Então, quando no periápse o θ é igual a 0, então você fica com H ao quadrado, K ao quadrado sobre 1 mais E. E a gente chama de RP esse valor. Então, você pode escrever H ao quadrado sobre K ao quadrado como função de RP e da excentricidade da órbita, tá? E a gente também viu que você pode escrever essa relação aqui para o A, que é o semi-eixo maior. E como é que você obtém isso? Você obtém isso da seguinte forma: você tem que A vai ser igual ao R do periápse, RP, mais o R do apoápse, RA, dividido por 2. Tá? E quando você faz isso, usando essa equação aqui, você vai ter esse resultado aqui. Vocês podem fazer isso. Isso já foi feito de toda forma lá na equação 8.63. Então você tem uma expressão para A, e agora você pode substituir esse H ao quadrado sobre K ao quadrado por essa expressão aqui, ó. Então pronto, agora você tem uma expressão para A em função do periápse e de 1 menos A. 1 menos E, perdão, que é o fator excentricidade. Ok. Agora, a gente quer obter uma expressão para a anomalia verdadeira, o θA, como função dessas outras quantidades aqui, RP e E e o raio R. Tá? Então, olhando de novo para a equação R, geral, né, aquela equação que eu acabei de escrever ali em cima,
agora o que você faz é o seguinte, você vai pegar esse h ao quadrado sobre k ao quadrado e vai inserir, aqui em cima, né? H ao quadrado sobre k ao quadrado, você vai colocar nessa expressão aqui. Então você tem RP que multiplica 1 mais E. Aqui você simplesmente vai reorganizar a expressão, vai fazer alguns passos, estão todos mostrados aqui, para você agora obter, agora você tem o cosseno daquele ângulo θA em função da posição R, ou seja, isso aqui é a anomalia verdadeira em função de R, do RP e E, que é a excentricidade. Tá? Então, você consegue calcular o ângulo θA em função de R, para uma dada órbita que tem RP e excentricidade E. Tá? Agora, a gente quer ainda uma equação para aquele ângulo beta, esse ângulo aqui, ó, como função de R. Como é que eu acho um ângulo beta em função de R? Tá? E dos outros parâmetros de órbita. É a partir dessa figura aqui. Tá? Então, para um determinado ponto, onde a posição é R e a anomalia verdadeira é a θA, eu vou ter um ângulo certo, um ângulo beta. Essa distância, eu posso escrever que uma variação pequena de R, esse dr vai ser a distância percorrida nessa direção de R. Então, seria dr, uma outra forma de escrever seria V seno de beta vezes um dt, o intervalo de tempo dt. E essa distância aqui, ó, vai ser o Vθ vezes um dt também. E isso, essa distância aqui é justamente r dθ, que é um arco, né, um pouquinho uma distância percorrida, vai ser igual a V vezes aqui cosseno de θ vezes dt. Então, se eu pegar a tangente de beta, vai ser seno de beta sobre cosseno de beta. Então, seno de beta é dr sobre dt vezes 1 sobre v. E o cosseno de beta, isso aqui é beta. O cosseno de beta vai ser r dθ sobre vdt. Os dt's cancelam, os vdt's cancelam, e você tem dr sobre, ou 1 sobre r dr dθ. Espero que seja a mesma coisa que está aqui. É a mesma coisa que está aqui, né? Tangente de beta é igual a 1 sobre r dr dθ. Tá? E eu só desenvolvi essa equação um pouquinho diferente, tá? Mas dá no mesmo resultado final. Bom, esse tangente de beta é essa expressão. Só que olha só, eu tenho uma expressão para dr dθ, né? Ou seja, dr dθ é só você pegar essa expressão aqui, ó, porque eu tenho uma expressão para r. E aqui o nosso θ é justamente a nossa anomalia verdadeira. Então eu posso diferenciar essa expressão, e quando eu faço isso eu obtenho esse lado direito aqui, que e substituir também o próprio r ali, e você obtém então, aqui está a expressão para dr dθ, que é diferenciada, e depois você tem a expressão para r, e depois de simplificar você obtém então tangente de beta dado por essa equação 8.96. E essa equação então fornece o ângulo da trajetória de voo chamado beta em função da anomalia verdadeira θA e da excentricidade E. Tá? Então isso é bastante útil. Com isso a gente tem todos os elementos necessários para fazer esse cálculo. Tá? Então eu vou revisar um exemplo aqui para mostrar como tudo isso se encaixa. Tá? Então, o exemplo aqui que está mencionado é o seguinte, né? Considere uma espaçonave movendo-se na órbita calculada no exemplo 8.1. Então, isso aqui já está resolvido.
Nessa órbita, segundo o exemplo 8.1, a excentricidade é E1, então a gente conhece a excentricidade. Veja, E1 é menor do que 1, então menor do que 1 é uma órbita elíptica, né? E a periápse e apoápse são RP1 e RA1, então estão dados os valores de RP1 e RA1. Tá? Então a gente tem todos os dados aí da primeira trajetória. No ponto da órbita dado pela anomalia verdadeira θ igual a 90 graus, então a gente está numa posição θ igual a 90 graus, o único impulso é aplicado à espaçonave e transfere para uma nova órbita E2 igual a 0,6 e RP2 igual a 8.000 quilômetros. Então, eu tenho dados sobre a segunda órbita. Eu quero calcular o ΔV. Tá? Então, lembra, o ΔV está em função de V1 e V2 também. Então, primeira coisa, eu preciso saber qual que é o V1. Eu posso saber o V1 porque pela equação vis-viva. Então, o V1 está aqui. A equação é 2k ao quadrado sobre R1 menos k ao quadrado sobre A1. Eu conheço o R1, conheço o RP1 e RA1. Então, e eu sei o θ A também, tá? Então essa é a situação que a gente tem, né? Aqui a gente está na trajetória 1, a órbita 1, a gente está aqui, a anomalia verdadeira é 90 graus. A gente vai descobrir que essa outra anomalia para essa outra trajetória é 68,66. Mas o que a gente está vai aplicar um ΔV que nos vai inserir nessa nova órbita, tá? Então, o R1 ele é calculado dessa forma aqui, tá? Para a primeira órbita. Então, R1, eu tenho esses valores aqui, h ao quadrado sobre k ao quadrado, do primeiro exercício, tá? E 1 mais E é dado, e o cosseno de θ é cosseno de 90 graus. Então, pronto, você achou já o R1. A definição do semi-eixo maior é justamente RP1 mais RA1 dividido por 2. Lembra? Se você olhar a elipse, e você está aqui no... Aqui é o... Esse aqui é o... Essa distância aqui é o RP, e essa distância aqui é o RA, certo? E o semi-eixo maior vai ser justamente essa distância aqui, que é a soma das duas dividido, aqui está o centro, né? É a soma das duas dividido por 2. Então, esse é o A. Então, o RP1 foi dado, o RP1 e o RA1 foram dados, e então você consegue calcular o A1, e aí você joga nessa equação aqui. Isso aqui tudo já vem do exercício 8.1, eu acho que era 8.1, né? Então aqui você substitui na equação vis-viva para achar a velocidade 1. Tá? Bom, a gente precisa também da velocidade 2, certo? E para isso a gente vai usar também a equação vis-viva. Então a velocidade 2, o que a gente precisa? Precisa do A2, e aí você usa um resultado que é o seguinte. Se você olhar as órbitas dos dois problemas, né, você tem que o R1, como eles estão no mesmo foco, as duas órbitas compartilham o foco, o R1 dos dois é o mesmo. Tá? O R1 dos dois tem que ser o mesmo, porque eles têm o mesmo foco. Tá? Então, esse é um resultado que a gente tem. Que o R2 é igual a R1, que é igual a esse valor aqui. Já o valor de A2 vai ser dado por essa equação aqui, que ele chama de 8.91. Deixa eu ver, só para... quando a gente já tinha visto essa equação, né, diretamente, eu tinha deduzido ela. Então, o R do periápse da segunda órbita é dado, RP2 é dado, onde é que eu estou? RP2 é dado, e a excentricidade também é dada. Então, com isso, você obtém o valor de A2.
E aí, com esse valor de A2 e R2, que é igual a R1, você consegue calcular o V2. Calculou o V2. Então a gente tem V1 e V2. Agora a gente quer achar o ângulo alfa, tá? E o ângulo alfa é justamente como eu já tinha escrito, é beta 1 menos beta 2. A gente já tem uma expressão para o tangente de beta. A gente já tem essa expressão aqui, para o tangente de beta, que é E1 seno de θ sobre 1 mais E seno de cosseno de θ. Só que é o seguinte, para a trajetória, o beta 1 a gente sabe o θ porque esse θ foi dado, é 90 graus. Então você simplesmente... E a gente já tem o E1 também. Então substitui e você acha o valor. Então acha o valor de beta 1. Agora você precisa do valor de beta 2, mas para achar o valor de beta 2, você precisa da anomalia verdadeira da trajetória 2. Ou da órbita 2. E aí é aqui que entra essa equação, que é a última que foi deduzida antes de iniciar o problema. Foi a última? Não, foi a penúltima. Resultado importante que foi esse aqui, tá? Então essa equação te dá a anomalia como função do RP e do E e do R. Então na posição 1, a gente sabe qual que é o R, porque a gente acabou de ver que esse R era igual a da primeira órbita, porque os dois compartilham o mesmo foco. Então, esse valor aqui, R2, é conhecido, que é igual a R1. RP2 é conhecido, e E2 também é conhecido agora. Então, quando você substitui isso, você acha o θ anomalia verdadeira no ponto 1 para a segunda trajetória, a segunda órbita. E assim você acha o beta 2. Uma vez que você achar o beta 2, o alfa é a subtração de beta 1, de beta 2 de beta 1. E aí você achou o alfa. Uma vez que você achou o alfa, você simplesmente substitui na lei dos cossenos, que é a expressão original que a gente começou, basicamente tudo isso, e você achou o ΔV. Então pronto, você basicamente determinou tudo o que você precisa para fazer essa manobra orbital. Tá? Então essa manobra orbital, ela vai ser, esse problema de mudar a órbita no mesmo plano, ele é a base de vários outros tipos de manobra que a gente vai analisar daqui para diante. Tem uma outra situação que é o seguinte, aqui a gente falou de duas órbitas que se cruzam, né? Duas órbitas, esse tipo de transferência que a gente analisou são duas órbitas que sempre vão estar se cruzando num ponto, porque o ponto de partida deles, né, onde a gente aplica o ΔV, é um ponto onde as duas órbitas estão se cruzando. Mas e se eu quiser fazer algo assim, que é passar de uma órbita para uma outra órbita que não cruza com a primeira, mas está no mesmo plano? Como é que eu faço isso? Bom, é um problema de dois ΔVs que você tem que fazer. O primeiro ΔV, você cria você passa por uma órbita de transferência, que é essa linha pontilhada, que vai te levar até o ponto 2. E no ponto 2, você usa a mesma equação que a gente acabou de deduzir para achar uma outra órbita, para achar o ΔV que vai inserir você nessa órbita 2 aqui. Então, são dois ΔVs. O primeiro para colocar na órbita de transferência e o segundo para te colocar na órbita 2. Tá? Então são dois ΔVs que são necessários, um ΔV1 e um ΔV2. E a gente viu, né, que esses ΔVs são sempre menores quando as órbitas são tangentes. Tá? As órbitas são tangentes entre si. Então, quando você faz esses dois ΔVs de forma que a órbita de transferência é tangente à órbita 1 e a órbita de, vamos dizer, o segundo ΔV feita tangente à órbita 2, você tem um processo de transferência, vamos dizer, uma mudança de órbita que é o que consome
a menor energia. E isso é a chamada órbita de transferência de Hohmann. Então veja aqui, esse é o exemplo aqui. Está sendo mostrado uma órbita circular. Aqui você tem a primeira órbita, e você aplica o ΔV num ponto de tangência à órbita 1, você gera uma órbita de transferência. Olha, essa órbita de transferência aqui é uma elipse. Você gera uma órbita de transferência e depois ela vai ser tangente à órbita 2, que também vai ser um círculo nesse caso. Então você está passando de uma órbita circular para uma outra órbita circular através de uma transferência de Hohmann, que é a que usa a menor quantidade de energia. Tá? Então, nesse caso, analisar os ΔVs é mais fácil porque o ângulo entre o ângulo beta 1 e beta 2 é igual e, portanto, o ângulo alfa é igual a zero. Tá? Então, nesse caso, o ΔV1 aqui, ó, que vai ser aplicado no primeiro ponto aqui, vai ser igual à velocidade na periápse aqui da órbita de transferência. Essa é o R1, que vai ser a periápse da órbita de transferência, e menos a velocidade V1. Menos essa velocidade aqui V1. Então, basicamente, outra forma de pensar nisso é dizer que é o seguinte, que a velocidade na periápse da órbita de transferência vai ser igual à velocidade V1 mais o ΔV1. Tá? Talvez seja um pouco mais fácil entender dessa forma. E, no caso, o V2, a velocidade de órbita no ponto 2, né, vai ser igual à velocidade no apoápice da órbita de transferência, que a gente chama aqui de VAT, mais o ΔV2. Tá? Então essa é outra forma de você pensar nisso, ou de pensar nesse problema. Então esse seria o impulso no ponto 1, ΔV1, e ΔV2 é o impulso no ponto 2. Tá? Então, aqui ele faz o exemplo, né, para o ônibus espacial em torno de uma órbita circular de altitude de 200 km, que quer passar para uma altitude na geossíncrona de 35.700 km de altitude. Então, como é que você faria calcular o ΔV total? A primeira coisa é achar a própria velocidade V1. Você pode usar a equação vis-viva ou obter o resultado direto, né? Porque você sabe disso para uma órbita circular. Para uma órbita circular, o A é exatamente igual ao R, né? Porque é circular. Então, você fica com o V1 é igual a raiz de K ao quadrado E1, que é justamente a velocidade de órbita circular. Então, substituindo os valores para a Terra, você obtém, então, que a velocidade é essa daqui, V1. No caso, para a velocidade de transferência de Hohmann, né, veja, essa aqui é justamente a órbita de transferência, essa daqui. Ó. Se eu continuar tracejando, aqui, isso aqui vai ser uma elipse. É para ser uma elipse, né? Fiz um desenho feio, mas é para ser uma elipse. Então, o semi-eixo dessa órbita aqui é justamente R1 mais R2 dividido por 2. E você tem o R1 e você tem o R... no caso, você tem o R1 e você tem o R2. Então, você soma as duas coisas. O R2... Cadê? Ele calculou aqui em algum lugar o R2, né? Vai ser o R1 mais... tá, aqui está o R1. O R2 é dado, né? A altitude final e mais o raio da Terra, né?
então o R2 está aqui. Então, somando as duas e dividindo por 2, você tem esse valor de A. E agora você consegue calcular a velocidade na periápse de transferência, né, da órbita de transferência, que é dada por essa expressão aqui com R igual a R1. E aí você obtém esse valor. Então, o ΔV1 vai ser esse valor menos o V1, que é 2.448 metros por segundo. O V2, agora você está na trajetória circular com raio 2. Você calcula o valor aqui de 3.000. A velocidade de apoápse da órbita de transferência, você usa essa expressão, usando o A da órbita de transferência e o R2, que dá esse valor de 1.602, e agora finalmente o ΔV2 vai ser essa velocidade 2 menos essa velocidade de apoápse da órbita de transferência, que dá 1.475. Somando ΔV1 com ΔV2, você tem o ΔV total necessário para aumentar a órbita, aumentar o raio. Ok, então, no caso de órbitas interplanetárias, você vai passar de um planeta para outro, né? É um problema mais... Mas a matemática, em tese, ela já está dada, tá? Agora vai só ser mais complicado, porque a gente tem que levar outras coisas em consideração, tá? Então, aqui, por exemplo, ele está mostrando a velocidade de escape, né? A velocidade de escape é essa expressão aqui, a gente já tinha calculado. Antes de falar de órbitas propriamente ditas, de transferência planetária, a gente pode tem que falar um pouco de trajetórias hiperbólicas, porque, em geral, essa velocidade, essas trajetórias, as órbitas de transferência vão ser trajetórias hiperbólicas, tá? Então, aqui a gente tem a equação, né, vis viva, tá? Então, o que a gente tem que, para uma órbita hiperbólica, o que a gente tem, né? Como é que é o formato da órbita? É esse aqui, né? Ele não é uma órbita fechada, como a órbita circular ou a órbita elíptica. O RP é definido da mesma forma, a distância de periápse, o raio de periápse, perdão, ele é definido da mesma forma que anteriormente. Aqui está o foco da trajetória hiperbólica e o RP. Agora, o A, ele não tem a mesma... Ele não é... Como a órbita não é fechada, a forma como o A é determinado é a partir da tangente às direções de aproximação e partida dessa órbita, ou seja, quando R tende a infinito. E isso vai determinar o centro dessa órbita, que é esse ponto C. E o ponto A, então, o ponto A vai ser dado por essa distância aqui até o... Porque o que é o ponto A, né? Quer dizer, o A vai ser então essa distância aqui até o ponto, o raio de periápse, tá? Então essa é a distância A, é a distância do periápse ao centro. Então, se você lembrar de uma trajetória de uma curva elíptica, tá? Então, vamos colocar aqui, esse aqui é o RP, né? Esse é o ponto de periápse, RP, tá? E o que é o A? Aqui é o centro. Agora a gente está falando de uma trajetória elíptica, mas a distância A, né, o semi-eixo maior, vai ser a distância do RP até o centro. Isso vai ser a distância A. E para a trajetória hiperbólica, isso também é verdade. Então, o periápse está aqui, o centro
está nessa posição aqui e a distância do centro ao periápice é o ponto A. Só que como ele fica para fora do eixo, vamos dizer assim, da região aqui, ele não fica para dentro da curva, assim, na região côncava, ele fica externo à curva, e essa distância A, ela é, nesse caso aqui, A é menor do que 0. Tá? Então, essa é uma particularidade da trajetória hiperbólica. E agora a gente vai reescrever essa equação vis-viva de forma que ela nos forneça uma informação de modo um pouco diferente. Então, lembrando o que é a velocidade de escape. Né? A velocidade de escape é essa daqui. Né? Então, se você tem uma trajetória parabólica, é quando você tem a velocidade de escape aqui, não é a velocidade orbital, a velocidade de escape ela é raiz de 2 vezes a velocidade para uma órbita circular. Né? Então, é dado por, e a gente vai chamar de VES. Então, se você olhar a equação vis-viva, você pode escrever a velocidade como sendo a raiz de velocidade de escape ao quadrado menos k ao quadrado sobre A. Olha a equação vis-viva. Isso aqui é justamente a velocidade de escape ao quadrado, aqui dentro da raiz. Então, essa é uma outra forma de escrever. E esse termo aqui, tá? Ele é chamado de excesso de energia da espaçonave numa trajetória de voo hiperbólica, porque o A é negativo, né? O A é negativo, então essa quantidade aqui vai ser positiva, tá? Para uma trajetória hiperbólica. Então, essa velocidade de excesso, no caso da Terra, é chamado de VHE, e esse VHE ao quadrado é igual a essa quantidade aqui. Veja, VHE ao quadrado é uma quantidade aqui que é positiva, porque esse valor de A é negativo. Se essa quantidade aqui, que é a velocidade de excesso, para uma trajetória hiperbólica, né? Como A para a hipérbole é menor do que 0, então isso aqui tem que ser maior do que 0. Então, eu entendo que isso aqui é um sinal positivo aqui. É a velocidade de escape mais a velocidade de excesso. Faz sentido, né? Sendo positivo. Mas vamos deixar assim por enquanto. Vamos só lembrar que isso aqui talvez seja positivo na equação 8.101. Quando o R tende a infinito, você vai ter essa direção aqui, vai ser a direção resultante. Né? E quando o R tende a infinito, esse termo na expressão vai para 0 e você tem como resultado que V infinito é igual justamente à velocidade de excesso, a velocidade hiperbólica em excesso. Tá? Esse vai ser o valor de V infinito. Então, esses valores aqui são sinônimos, tá? VHE e V infinito. Só que VHE geralmente a gente fala para a Terra, velocidade de excesso hiperbólica, mas é a mesma coisa no final das contas. Aqui ele dá o exemplo, por exemplo, do Viking 1, que dá o valor da semi-eixo maior após a decolagem aqui da Terra. E veja que o valor é negativo. Né? E aí ele pergunta, calcule a velocidade hiperbólica em excesso fornecida pelo lançamento, por esse veículo de lançamento. Né? Então é simplesmente calcular menos k ao quadrado sobre A, que dá 5.000, quase 4.600 basicamente quilômetros por segundo. Não, peraí, 4,6 km por segundo. 4.600 metros por segundo. A gente precisa também saber o seguinte, quando a gente vai fazer esses cálculos de transferência órbita interplanetária, você, em geral,
está sob influência de, por exemplo, um veículo quando é lançado da Terra está sob influência do campo gravitacional da Terra. Ele vai ser lançado em uma trajetória de transferência para uma órbita de transferência para um outro planeta e ele vai ficar sob influência, eventualmente ele vai entrar na influência do outro planeta. A influência de um planeta, ela geralmente, ou seja, a gente geralmente considera que que o objeto está sob a influência de um determinado corpo quando a força gravitacional sobre esse corpo, exercida por esse planeta, é sempre maior do que de qualquer outro corpo. Quando a gente, por exemplo, só que nem sempre é tão simples fazer isso, porque, por exemplo, quando você faz a transferência órbita da Terra para a Lua, você não pode dizer que a Terra que você está simultaneamente sobre a influência dos campos gravitacionais desses dois planetas. Não dá para desprezar a influência de um frente ao outro. Então você tem que considerar os dois, né? Tanto da Terra quanto da Lua, que é um satélite, na verdade, né? Não é um planeta, satélite. E da mesma forma, quando a gente considera órbitas interplanetárias, os cálculos mais precisos vão levar em consideração a influência dos campos gravitacionais de todos os objetos no sistema solar. Esse é o cálculo mais preciso de todos os objetos conhecidos, né? Ou seja, até mesmo os planetas, e pode ser as luas, por exemplo, se um objeto vai entrar na esfera de influência de Júpiter, ele provavelmente também vai ter que considerar a influência das luas de Júpiter, que são, a gente conhece 4, né? Io, Ganimedes, Calisto e Europa, mas na verdade essas são as mais populares, né? Mas tem, eu acho que mais de 70 luas em torno de Júpiter, tá? Então são muitas luas, só que essas não são muito fáceis de enxergar, tá? Então, aqui, essa é a ideia de esfera de influência, tá? Então, e no nosso... Aqui a gente estava considerando até agora, né, as trajetórias em torno de um corpo, que a gente não disse, mas a gente estava falando principalmente da Terra, mas existem órbitas, e essas trajetórias aqui são eram em torno do planeta Terra. Agora a gente está imaginando órbitas heliocêntricas, que é o caso do sistema solar, né? Então, quando, por exemplo, você quer fazer uma missão interplanetária, você vai sair de um planeta onde você está sob a influência desse planeta e você vai para um outro planeta. Só que essa órbita de transferência a gente vai considerar como sendo heliocêntrica, ou seja, na verdade a gente vai dividir o problema em diferentes partes. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá, qual que vai ser a velocidade no ponto 1? Tá? Então, a velocidade no ponto 1, como é que a gente vai chegar no ponto 2, né, no planeta alvo? A gente considera que a gente sai do planeta do ponto 1, que a gente está numa órbita em torno desse planeta 1. A gente vai sair com a velocidade de partida, vai ser a velocidade do planeta. Tá? Mais a velocidade V infinita, a velocidade em excesso, que vai ser a velocidade hiperbólica em excesso, né? Essa vai ser a velocidade V infinito. E quando a gente chega no planeta 2, a velocidade 2 vai ser, isso aqui é a soma vetorial, né? Essa daqui, VTP, é a velocidade do planeta alvo em sua órbita em torno do Sol, tá? É a órbita I mais a velocidade infinito, ou seja, a velocidade de chegada, vamos dizer, nesse ponto 2 em relação a esse planeta aí, que tá, isso vai ser a soma vetorial. Como eu estava falando, esse processo não é tão simples, porque você está sob a influência de múltiplos corpos, né? Primeiro do Sol e do próprio planeta, né? E aqui desse outro planeta e do Sol também. Então, qual que é a ideia? Você tem que, para solucionar isso, tem que levar em consideração todas as equações
e a influência dos dois corpos ao mesmo tempo. Mas existe uma metodologia simplificada, que assim dá para fazer, vamos dizer assim, na mão, que aí você faz o processo em etapas. Primeira coisa que você faz é calcular essa órbita de transferência em que você não leva em consideração a esfera de influência dos planetas, nem de chegada e nem de partida. Então, basicamente, você simplesmente calcula a órbita de transferência entre os dois planetas. Tá? E aí, na segunda etapa, para você, essa trajetória hiperbólica, né, no planeta de partida é o que você vai usar para produzir esse valor de V infinito no ponto de partida da trajetória de transferência. Então, esse ponto aqui. Tá? E uma vez que você achou isso, a espaçonave que está nessa órbita de transferência, né, ela vai chegar no planeta 2 e essa velocidade infinita, hiperbólica em excesso V infinito relativo ao planeta alvo, ela vai chegar com essa velocidade. E aí você calcula a trajetória hiperbólica resultante em torno desse planeta para esse valor de V infinito TP. Tá? Então, esses são os passos que você tem que fazer. Tá? E de maneira simplificada. Esse é o que ele chama de método Patched Conics. Tá? O outro tipo de órbita, manobra orbital, é assistência gravitacional. E nesse caso, o que você faz? Você tem um planeta aqui e um objeto que se aproxima com uma certa velocidade, V infinito numa trajetória hiperbólica, e ele depois vai se afastar com essa mesma trajetória, com essa mesma velocidade, V infinito de partida, né, e em módulo, mas mudando de direção. Então veja, ele aproxima com essa velocidade e ele sai com a mesma velocidade, só que em uma direção contrária. O ângulo menor que entre as duas direções, a direção de aproximação, a assíntota de aproximação e de partida, é esse ângulo φ aqui. Tá? Esse ângulo φ. Do ponto de vista da trajetória, quando a aproximação ele vem de uma direção aqui, que é dada por anomalia verdadeira menos θ. E ele parte com anomalia verdadeira θ. Quando o raio tende a infinito, na verdade. Então essas assíntotas de aproximação e partida são dadas por essas anomalias verdadeiras menos θ e θ, quando a gente faz R tender ao infinito. E tem esse ângulo φ aqui também, que é a diferença, a variação entre essas assíntotas de chegada ou de aproximação e partida. Então, como é que isso acontece? Quando isso acontece, a gente vai ver que a velocidade final do objeto em relação ao sistema, por exemplo, no sistema heliocêntrico, considerando que isso aqui também é um planeta que está girando em torno, ou que está numa órbita em torno do Sol, a velocidade final vai ser maior do que a velocidade inicial. Relativo ao planeta, essas velocidades são as mesmas, mas relativo ao sistema solar, as velocidades vão ser diferentes. A velocidade de partida vai ser maior. Então, isso é uma forma de você ganhar velocidade. E de onde vem essa velocidade? Veja, você não está usando nenhum sistema de propulsão para conseguir aumentar essa velocidade. Você está ganhando essa velocidade porque o planeta está exercendo uma força gravitacional sobre o seu corpo, sobre esse corpo, e essa força tende a acelerar o corpo, mudar a direção do vetor velocidade, mas relativo ao corpo. Só que como você ainda tem a componente relativo
esse corpo também tem uma componente relativa ao sistema solar, você acaba aumentando o módulo da velocidade. E assim você ganha velocidade. Mas de onde veio a energia? A energia veio do planeta. Então, quando o planeta faz isso aqui com o corpo, esse objeto que está nessa trajetória hiperbólica, ele perde um pouco de energia. Só que quando você compara a energia do planeta com a do satélite que está lá passando numa trajetória hiperbólica, isso não tem influência mensurável, não é muito pequeno. Então, esse esquema vetorial aqui representa bem o que está acontecendo. Então, primeiro você tem a velocidade de aproximação e a velocidade de partida e o ângulo entre eles. E esse valor é o ΔV. É o ΔV que vai acontecer em função da trajetória hiperbólica aqui de aproximação e partida desse planeta. Note que o ΔV, isso aqui é uma soma vetorial, né? Mas os valores absolutos de V infinito A e V infinito D são os mesmos. Tá? O ΔV é uma soma vetorial. Então, V infinito de partida vai ser igual a V infinito de aproximação mais ΔV. E, então, é esse triângulo aqui que está representando. Esse triângulo aqui é o mesmo que está aqui. Tá? Aqui do lado direito. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho no ponto A, eu tenho o planeta tem uma velocidade aqui VP, que está sendo representada aqui. VP. E a gente tem que a VSA é a velocidade do objeto, e VP aqui está sendo medido em relação ao Sol. Então isso aqui é como se fosse o Sol. Vou botar aqui Sol. Tá? Então VP é medido em relação ao Sol. V infinito A é medido em relação a VP. Por isso que ele está com a ponta de início dele em VP. Então a velocidade de aproximação em relação ao Sol é dado por essa linha aqui, que é VP mais V infinito A. Tá? Isso é a velocidade de aproximação em relação ao Sol. E agora você tem o ΔV. Então, a velocidade de aproximação em relação ao Sol mais o ΔV vai te dar a velocidade de partida em relação ao Sol. Então, isso aqui está mostrando essas somas vetoriais. É bem conveniente esse triângulo aqui. E aqui você também pode ver que ou você pode escrever que a velocidade... Outra forma de enxergar essa soma aqui é escrever. Então, veja, eu posso escrever que VSD é igual a VSA, vetor, né? Mais ΔV, ou VSD é igual a VP, a velocidade do planeta em relação ao Sol, mais o V infinito de partida em relação ao planeta também. Tá? Então, é esse vetor, mas esse também dá VSD. Então, tem diferentes formas de você pensar esse VSD, que é a velocidade de partida em relação ao Sol. Tá? Então, essas duas... isso aqui está justamente escrito aqui. Tá? São essas duas equações que eu acabei de escrever. E o VSA, como a gente já tinha visto, era a velocidade... O VSA é VP mais esse vetor aqui. Tá? Então, você tem essas relações. E com isso, você vê que, se você comparar esse valor aqui com esse valor aqui, você vê claramente que, em termos de magnitude, o VSD é maior que o VSA, porque o VSD é VSA mais alguma coisa, mais o ΔV. Então, a magnitude da velocidade aumenta. Tá? Então, qual que é o problema aqui? Como é que a gente acha o ΔV dessa manobra aqui? Né? A gente precisa achar aquelas anomalias. Né? A anomalia... Uma dos primeiros passos é você achar a anomalia verdadeira quando R tende a infinito. Então, essa expressão para R,
Então, se a gente quer que R tenda a infinito, esse resultado do lado direito tem que tender a infinito, né? Para esse resultado do lado direito tender a infinito, o denominador aqui tem que tender a zero. Para o denominador ser igual a zero, o cosseno de θA tem que ser igual a menos 1 sobre E. Então, isso te dá uma forma de expressar a anomalia verdadeira em termos da excentricidade de órbita. Uma relação entre cosseno e seno do ângulo, isso aqui é simplesmente porque são ângulos complementares, né? Então, essa equação aqui você pode escrever como... Ou seja, esse seno de π sobre 2 menos θA é igual a menos 1 sobre E. E você tem dessa figura aqui, olha, dessa figura anterior, você tem que θA menos φ é igual a π menos θA, é outra forma de dizer. θA é igual a π menos θA mais φ. Ou seja, vamos lá. θA, que está aqui, tá? É igual a φ. É isso, né? É igual a φ mais π menos θA. Que esse ângulo aqui, veja, esse ângulo aqui, ó, é justamente π menos θA, que é a mesma coisa que esse ângulo aqui, ó. Então, se você pega π, π é isso aqui, né? Então, π menos θA é esse ângulo aqui, que é a mesma coisa que esse ângulo aqui. Então, θA é igual a π menos θA mais esse ângulo φ, que é o de mudança de direção. Então, daqui você escreve que θA é igual a 2θ é igual a π mais φ, ou φ sobre 2 é igual a θA menos π sobre 2. Então, olha, θA menos π sobre 2, na verdade, ou π sobre 2 menos θA é igual a menos φ sobre 2. E aí você pode substituir naquela expressão para o seno, e o seno de menos φ sobre 2 é igual a menos o seno de φ sobre 2. Então, fica um sinal negativo na frente, e φ sobre 2, aí fica 1 sobre E. Ou seja, você tem o ângulo φ como função da excentricidade, da trajetória hiperbólica. Tá? Então, esse ângulo φ sobre 2 fica determinado. E agora você tem dessa construção geométrica aqui, ó, você tem como a velocidade de aproximação em módulo é igual à velocidade de afastamento ou de partida, e a bissetriz desse ângulo, então, φ, vai te dar... E aqui está o ΔV, você tem que esse ΔV sobre 2 vai ser igual a φ infinito A vezes o seno de φ sobre 2. Mas a gente já tem a expressão para o seno de φ sobre 2, que é 1 sobre E. Então, ΔV vai ser igual a 2 vezes V infinito A vezes o seno de φ sobre 2, que é igual a 2 vezes V infinito sobre E. Então, aqui você tem o ΔV como função de V infinito A e da excentricidade da órbita. Tá? Então, o que a gente precisa, né, para achar o ΔV total? A gente precisa desse valor de V infinito A e do valor de E para essa trajetória de hiperbólica, né, na proximidade do planeta. Então aqui ele vai considerar o seguinte, né, ele fala aqui, ó, considere o cenário a seguir: o veículo espacial se move em sua órbita de transferência heliocêntrica, desenhada na figura 8.31. Então, esse veículo, né, ele vai entrar na esfera de influência de um planeta intermediário que será utilizado na manobra de assistência gravitacional. Esse é o objetivo aqui, considerar calcular essa manobra de assistência gravitacional para descobrir qual que vai ser o ΔV. Então, ele está se aproximando do planeta dessa forma aqui, ó, que
está sendo mostrado aqui. Você tem um V infinito A, uma velocidade e uma direção de aproximação. Aqui está o planeta e aqui você tem o que ele chama de beta. Eu não sei por que chamou de beta aqui, mas esse aqui ele está chamando de distância de passagem, ou seja, é a distância de maior aproximação à direção ao planeta em torno do qual vai acontecer a assistência gravitacional, tá? E essa é a chamada distância de passagem, tá? E essa distância ela é imaginada considerando que o veículo, esse veículo aqui vai passar sem sentir a influência do planeta aqui. Então, simplesmente, isso aqui é calculado a partir da geometria das duas órbitas, sem considerar que o objeto vai sofrer influência gravitacional do planeta, tá? Então, se a gente conhece esses dois valores aqui, a gente então consegue uma expressão para calcular o ΔV. Porque primeiro que o momento angular, né, dessa espaçonave na trajetória hiperbólica, momento angular em torno do planeta aqui B, vai ser igual a r ao quadrado vezes θ ponto. Isso é a definição. E isso aqui vai ser r vezes a velocidade θ. Só que o r justamente vai ser esse beta e o vθ é o v infinito a, que é a velocidade de aproximação, tá? E a gente tem também que essa relação aqui para a, mesmo que seja uma elipse, né? Então o h ao quadrado sobre k ao quadrado, reorganizando essa expressão, é simplesmente a que multiplica 1 menos e ao quadrado. E da equação vis-viva, né, que quando r tende ao infinito, né, justamente isso aqui é a velocidade de excesso, a velocidade hiperbólica de excesso ao quadrado, é igual a menos k ao quadrado sobre a. Então, veja, eu posso escrever o a aqui, né, substituir o a aqui por menos k ao quadrado sobre v infinito. Então, e substituir nessa expressão aqui 8.111. E aí eu tenho h ao quadrado sobre k ao quadrado é igual a isso daqui. Uma vez que eu posso agora pegar essa expressão e isolar 1 menos e ao quadrado. Quando você faz isso, você obtém a seguinte expressão para e ao quadrado. E lembrando agora que o que é h ao quadrado? H ao quadrado é justamente, h é b vezes v infinito a. Eu posso substituir o b não, é beta v infinito a. Eu posso substituir aqui e eu tenho então uma expressão para excentricidade em função do beta e do v infinito a. A excentricidade dessa órbita em torno dessa órbita hiperbólica em torno do planeta que vai oferecer assistência gravitacional. E esse k ao quadrado é justamente G, constante gravitação universal, vezes m do planeta de encontro. Tá? Porque essa órbita, essa excentricidade é da órbita hiperbólica. Tá? Então agora eu conheço o E. Uma vez que eu conheço o E, eu consigo calcular o ΔV, porque eu já sei o V infinito A. Então, com isso, a gente calcula o ΔV. E o problema acabou. Tá? Então, essa é a manobra de assistência gravitacional. Você poderia fazer, por exemplo, para transferência lunar, você já não poderia usar aquele método que a gente falou do patched conics, porque você está simultaneamente sob a influência gravitacional da partida do planeta de partida e do objeto de chegada. Estando nessa mesma sob a influência gravitacional desses dois ao mesmo tempo, faz com que você não consiga usar esse método simplificado. Aí você tem que usar um método mais preciso,
tá? Então não dá para fazer isso no caso de órbita transferência para órbita lunar. Outro aspecto que a gente não considerou aqui é a questão de controle de atitude. Ou seja, como que você controla a orientação do seu veículo no espaço. Não só a trajetória dele no espaço, mas a orientação dele. E isso é importante por quê? Porque muitos dos satélites e outras sondas, elas precisam muitas vezes estar orientado para o Sol ou para alguma outra. Por exemplo, o telescópio Hubble, ele mapeia diferentes regiões do espaço, então ele precisa se orientar no espaço para olhar para diferentes regiões do espaço. E para fazer isso ele usa uma série de propulsores que geralmente atuam em pares para você não alterar a órbita do veículo. Você só altera a orientação dele relativo ao Sol ou ao próprio planeta Terra. Tá? Então, isso é um problema importante também, que é o controle de atitude. Tá? A gente não vai falar sobre isso, mas só nesses termos gerais. Agora a gente vai finalizar aqui falando sobre a introdução, a entrada na Terra e a entrada planetária. Tá? Então, quando a gente vai fazer o processo de entrada, existem algumas possibilidades diferentes. Uma delas é essa: você está em órbita e você, para sair dessa órbita, você vai usar um chamado retrofoguete. Você vai deorbitar e você vai entrar numa trajetória de transferência que vai te levar para a superfície da Terra. Só que a Terra tem, se não tivesse nenhum tipo de atmosfera na Terra, você seguiria uma trajetória direto para a superfície da Terra. Mas existe uma atmosfera terrestre, então existe uma possibilidade de você fazer diferentes aproximações dependendo da quantidade de sustentação que você gera na entrada. E aqui estão ilustradas duas. Uma delas, essa aqui é uma entrada balística, chamada balística, que é basicamente cair como uma pedra sem gerar sustentação. Uma entrada com sustentação, que é chamado de planeio. E você tem uma entrada aqui que é salto, que você vai diminuindo a velocidade usando a própria atmosfera da Terra como se fosse... assim como quando você atira uma pedra num lago, bem rente ao lago, você consegue gerar uma sustentação que te coloca de novo fora de órbita, vamos dizer, fora da atmosfera, no caso fora do lago, a pedra fica pulando na superfície. É parecido com isso aqui, tá? Essa seria a ideia. Mas esse tipo de entrada, ele acaba gerando muito aquecimento aerodinâmico, parece que não é usado. Então, esses são os três tipos, né, de entrada que você pode imaginar. Existe uma região assim também que é chamado de corredor de entrada, que é o seguinte: se você entrar num... Isso é a região de aproximação assim, do planeta, né? Então, se você entrar numa trajetória que é muito mais, por exemplo, menos inclinada do que esse limite aqui superior, você vai ter um arrasto baixo demais, você não vai conseguir entrar na atmosfera. Se você fizer uma inclinação muito maior do que essa daqui, seria esse limite inferior de entrada, você acaba tendo uma desaceleração muito forte. Isso principalmente quando a gente está falando de equipamento, de pessoas, né? Você tem que levar em consideração os limites físicos dos tripulantes, né? No caso. E então você tem um corredor aqui entre não conseguir entrar na atmosfera e entrar com uma aceleração muito grande, que pode ser perigoso. Então esse é o chamado corredor de entrada. Então isso tem que ser bem calculado.
existem alguns modelos, né, para você calcular como é que você faz para calcular esse processo de entrada na atmosfera. Primeira coisa, a gente precisa saber quais que são as propriedades da atmosfera. Então, para isso, por exemplo, é importante a atmosfera padrão. Existe um modelo de atmosfera chamado exponencial, que vocês já viram. E esse modelo, então, presume que você tenha esse comportamento exponencial da densidade. Então, a densidade vai diminuindo exponencialmente à medida que você vai chegando, vai aumentando a altitude. E você pode... Aqui eu vou passar um pouco mais rapidamente, tá? Porque essas equações a gente já viu lá no capítulo... Acho que foi no capítulo 6. Então, não vou... elas só se aplicam um pouco... São equações aplicadas para esse caso aqui, de entrada com uma densidade variável. Tá? Então, essa é a novidade. Então, essa equação para... Então, você tem essa equação aqui, equação ao longo da direção do objeto, né? Você tem essa equação aqui, ele está inclinado no ângulo θ com a horizontal local. Aqui está a força-peso, a sustentação, o arrasto, e ele está a uma certa altitude h acima da superfície. E esse aqui é o raio, né? Isso aqui é o centro da Terra, lembra? Isso aqui é a trajetória dele, está vindo para dentro da atmosfera. Então, essa é a equação geral de movimento, aqui na direção da velocidade. E aqui você tem uma relação que você pode estabelecer entre a distância percorrida ao longo da trajetória, a altura h e o ângulo θ. Essa aqui é a outra equação. Esse aqui é o RC, não é o R da Terra. Esse aqui é o R de curvatura, tá? Então seria a trajetória está aqui, né? Tá vindo aqui, então seria o RC estaria em algum lugar aqui, ó. Então esse aqui é o RC, tá? RC. E aqui você tem, então essa é a direção, você tem nessa direção L menos W cosseno desse ângulo aqui, que esse aqui é o próprio ângulo θ. Quer dizer, e aqui então massa velocidade ao quadrado sobre RC, tá? Raio de curvatura da trajetória. Então você tem essas duas equações, você pode escrever dvdt como dvds dsdt, e dsdt é justamente a velocidade v. Então isso aqui fica mv dvds. E aí você tem uma expressão, essa expressão aqui, ó, é a mesma coisa que ds de v ao quadrado. Você tem a expressão para o arrasto em função de cd, e aqui você também tem essa relação que eu tinha mencionado entre ds e dh e o ângulo θ, que é seno de θ é igual a dh sobre ds. Só que o dh aqui é negativo, né? Você está diminuindo a velocidade, a altitude, desculpa. Então, substituindo essas equações na expressão aqui nessa equação 8.116, você obtém a equação essa 8.121. Só que olha aqui, ó, densidade é uma função da altitude. Então aqui, veja, a gente tem uma expressão para dH, tá? Então como que a gente relaciona dH com dρ? Isso vem a partir da própria expressão aqui. Ele chama essa quantidade Z como sendo G0 sobre RT. G0 é a constante a aceleração da gravidade na superfície, né? E aí você, na superfície da Terra, né? E aí você diferencia esse dρ e aí você relaciona diferencial de dρ com a diferencial de dH. E aí você pode substituir aqui a diferencial de dρ. E agora você obtém, então, depois da simplificação,
você tem uma expressão que relaciona a variação de velocidade em função da variação de densidade e das outras coisas. E surge aqui nessa equação um parâmetro m sobre CDS. E esse parâmetro é chamado de parâmetro balístico. Essa equação é uma equação diferencial, tá? Mas para você integrar ela, veja, esse ângulo θ aqui, ele também vai variar com momentos da trajetória, né? Então, essa equação 8.117, essa equação aqui, ela pode ser manipulada para obter uma equação para o ângulo θ. E aí você soluciona as duas simultaneamente para obter o resultado final, tá? Mas aqui isso não é feito, tá? Então você pode manipular a equação 8.117 para ter uma expressão para dθ em função de dθ dρ. E aí você vai integrar essas duas expressões iguais de forma concomitante e com isso você vai obter a solução. E aqui isso não é feito, tá? Depois vocês podem, na disciplina de cálculo numérico, vocês podem, eu vou falar com o professor Diogo para vocês, de repente se dá para vocês fazerem essa integração de equações desse tipo aí, tá? E aí vocês podem calcular os valores as trajetórias. Então isso aqui seria uma trajetória para o parâmetro balístico grande e para o parâmetro balístico pequeno. Isso aqui é chamado de mapa velocidade-altitude. Isso aqui é super usado no estudo de entrada. Então, veja, aqui inicialmente ao longo dessa trajetória você penetra rapidamente na atmosfera e depois você vai perdendo velocidade aos poucos. Aqui não, você vai perdendo velocidade desde o começo e depois você perde velocidade mais rapidamente. Então isso aqui são diferentes... a função da velocidade, mostrar como que a velocidade varia com a altitude dentro do processo de entrada. Tá? Aqui ele faz nessa seção 8.15 o caso de aplicação uma entrada balística. Isso quer dizer que sem sustentação, faz L igual a zero, essencialmente, e faz as contas. E aí ele mostra que você, nesse caso, você consegue, considerando que o ângulo θ não varia, tá? Considerando o ângulo θ constante, você consegue mostrar, tá? Como que a velocidade varia com VE, que é a velocidade de entrada, tá? Então aqui você tem uma equação bonitinha, assim, para um θ constante e um parâmetro de balístico conhecido, tá? E outra coisa que ele quer calcular é saber onde a aceleração é máxima, ou no caso a desaceleração é máxima. E para isso basta você achar onde o dv/dt é máximo, certo? E isso você consegue achar diferenciando a expressão que a gente obtém para dv/dt. E ele faz isso aqui, tá? Não vou entrar nos detalhes, mas considerando inclusive a variação da própria densidade, tem um termo aqui dρ/dt, tá? E quando você faz isso, você chega nesse resultado aqui, o dv/dt máximo vai ser dado em algum ponto intermediário aqui da entrada, tá? E ela vai variar com o quadrado da velocidade de entrada. Ele tem um gráfico aqui, eu acho que não passei. É aqui que ele mostra. Então, o que acontece quando você tem na entrada? No começo, o que acontece? É a densidade que aumenta mais repentinamente. Aí você chega num ponto de máximo e depois a velocidade, a densidade já aumentou e a aceleração ela é dominada pela variação da velocidade propriamente dita, tá? Então a redução da velocidade, tá? Então ele tem um ponto de máximo aqui no meio, que aí você tem que considerar a trajetória e garantir que esse máximo de desaceleração
não seja maior do que o que as pessoas, né, se você tiver uma missão tripulada, podem suportar. Uma outra questão importante é o aquecimento durante o processo de entrada. A gente vê todo esse problema na disciplina de hipersônica, e aerotermodinâmica hipersônica, tá? Essa disciplina aqui, que está no nosso currículo. E essa disciplina ela trata, entre outros aspectos, justamente desse processo de entrada e da transferência de calor que acontece. E o resultado assim, principal dessa sessão é mostrar que objetos que a gente chama de rombudos ou bojudos vão te garantir uma menor transferência de calor do que um objeto delgado. Então, pode ser um pouco contraintuitivo, mas essa é a verdade. Quando você gera um choque normal, assim, que vai surgir nesse processo de reentrada, você aumenta muito a temperatura do ar em volta do objeto, mas você está basicamente transferindo energia cinética para esse ar que está em volta do objeto, que vai escoar em torno dele, mas não vai para o objeto em si, tá? Então essa é a vantagem de você trabalhar com esses objetos dessa forma. Por isso não é à toa que as cápsulas, os veículos de entrada têm essas formas em geral. Eles geram uma pequena quantidade de sustentação, no caso, por exemplo, de alguns módulos de entrada, mas não é muito significativo, tá? Então aqui é simplesmente uma análise do problema de transferência de calor, mostrando como essa transferência de calor vai variar, por exemplo, com velocidade ao cubo. Então, quanto maior for a velocidade, ela tem uma variação muito grande com a velocidade. E ele segue os contas aqui para mostrar a transferência de calor total. Isso aqui é interessante, porque olha só, essa fórmula mostra para a gente que o calor total transferido vai ser proporcional à energia cinética de entrada, que é um meio de massa vezes a velocidade de entrada ao quadrado, vezes uma fração, CF sobre CD. CF é o coeficiente de atrito e CD é o coeficiente de arrasto. Tá? Então, o coeficiente de arrasto a gente pode escrever como o arrasto de pressão mais o próprio CF. E quando você, então, faz essa divisão, a gente quer que essa quantidade seja mínima, né? CF sobre CD seja o menor possível, justamente para esse calor transferido total ser menor. Então, isso vai acontecer quando? Se o CDP for muito pequeno, ou seja, um objeto muito delgado, muito aerodinâmico, se CDP for muito pequeno, você vai ter basicamente CF sobre CD vai ser aproximadamente 1, se CDP for muito menor que CF. Tá? Agora, então, essa seria a situação aqui de um corpo bem esguio. Tá? Então, o arrasto seria devido principalmente ao atrito de fricção, né? Ao arrasto de fricção. Agora, se você tem um corpo obtuso, o CDP aumenta muito. E aí o CDP fica muito maior que o CF, e você fica com CF sobre CD, P vai ser menor do que 1. Vai ser muito menor do que 1. Então isso aqui é o que você tem para um corpo obtuso. Então a quantidade de calor transferida total acaba sendo menor. Então por isso você privilegia esses objetos assim. Inclusive não só para veículos de entrada, mas também para mísseis, por exemplo, intercontinentais. Mísseis balísticos intercontinentais. Tá? Então vão ter essa forma arredondada, porque elas vão sair da atmosfera e vão entrar na atmosfera. Tá? Dependendo da temperatura que você alcança aqui nessa região, você pode ter não só transferência de calor por causa de convecção, mas também de radiação, que a gente chama. Então, essa transferência de calor de radiação, semelhante ao que você sente quando você está próximo a uma lareira ou aquecedor elétrico, daqueles que ficam incandescentes, a energia, o calor que você sente é principalmente por radiação, não é porque o ar aqueceu e chegou a você, não, é porque você está
Você não precisa nem ter ar no ambiente, você pode se sentir o calor justamente pela radiação, esse aquecimento radiativo. A partir de uma certa velocidade, você não pode desprezar essa influência desse aquecimento radiativo. Então, aí nesse caso, você tem que considerar isso, tá? Bom, e com isso a gente encerra, tá? Esse aqui é só um exemplo, tá? Não vou entrar nisso. E depois tem a parte histórica, tá? Então com isso a gente encerra esse capítulo 8 e na semana que vem eu vou falar sobre o capítulo 9.